nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os nossos anjos da guarda nos conduzam nessa catequese, que essa catequese nos ajude a amar ainda mais a Jesus, amando a sua igreja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Os méritos dessa catequese eu ponho nas mãos de Nossa Senhora e peço que elas disponham esses méritos pelo alívio das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, pela igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então semana passada nós conversamos sobre a igreja. O que é a igreja? A expressão o que é a igreja já é errada essa expressão, né? Porque a igreja não é o que é a igreja, quem é a igreja, né? A igreja é uma pessoa, a igreja é o próprio Jesus. A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira e os ramos formam uma única árvore, certo? Essa videira que é o próprio Jesus e que nós somos os ramos é a igreja, né? E Jesus disse, ninguém pode dar fruto se não estiver unido à videira. Todo ramo que for cortado da videira secará e será lançado ao fogo, que é o que a gente estava falando. Se não estivermos unidos à igreja, secaremos. Seremos lançados ao fogo eterno. Então, meus amados, a igreja é essa videira, que é o próprio Jesus, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Então, meus amados, precisamos amar a igreja e conhecer a igreja. Então, no início dessa catequese, no primeiro ano, a gente precisa conhecer aquilo que é o fundamental católico. O fundamental católico, entendeu? Eu falo assim, conhecer a cor amarela. Por que conhecer a cor amarela? A gente falou semana passada que a amarela é a cor da igreja, né? A cor oficial da igreja, né? A cor da luz, né? A luz do mundo. A bandeira do Vaticano é amarela e branca, né? Branca, santidade, a pureza, né? E amarela, a luz. A gente precisa conhecer o amarelo da igreja, né? E conhecer o amarelo da igreja é conhecer aquilo que é estritamente católico. As coisas mais católicas que existem, por assim dizer, entre aspas, é a Santa Missa e o Santo Terço. São as coisas mais católicas que existem. Então, o Santo Terço a gente vai conhecer no final do primeiro ano. A gente estuda a história do Santo Terço, a história do Santo Rosário, Batalha de Lepanto, tudo mais. O Papa, a visão do Papa, Urbano IV e tudo mais. Tudo que envolve a história do Santo Rosário até os dias de hoje, né? Desde São Domingos de Gusmão até os dias de hoje. Mas isso vai ficar no final do ano. Nesse momento, a gente vai se debruçar sobre aquilo que é dogmático na igreja e aquilo que é fundamental para a fé católica, né? Então, principalmente, a gente precisa saber quem é a igreja. A gente já viu semana passada. Quem é a igreja? Agora, a gente vai olhar para a principal oração da igreja, que é a Santa Missa, certo? Para a gente olhar para essa realidade espiritual que é a missa, a gente precisa entender o que é a missa. E o que é a missa é algo tremendo, em que a gente não consegue expressar em palavras humanas e que o nosso conhecimento humano, a nossa inteligência humana jamais vai alcançar. São Paulo, falando do céu da vida eterna, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, São Paulo vai dizer assim, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso é a missa. A missa a gente não consegue alcançar com a nossa inteligência humana, não consegue ver com os nossos olhos humanos, a gente precisa aderir pela fé, pelo coração. Então, meus amados, a gente precisa entender primeiro o que é a Santa Missa, certo? Padre Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, você já ouviu falar do Padre Pio? Dia 23, agora terça-feira é dia do Padre Pio. Padre Pio, ele tem duas frases fantásticas sobre a missa. Ele era um grande
sacerdotes, celebrava a missa com muita piedade. As pessoas afluíam do mundo inteiro, de outros continentes, dos Estados Unidos, por exemplo. O Padre Pio tinha filhos espirituais dos Estados Unidos, que viam a São Giovanni Rotondo para participar da missa do Padre Pio, pela devoção que ele celebrava o Santo Sacrifício da missa. E ele tem frases fantásticas sobre a missa. Uma das frases mais impactantes do Padre Pio sobre a missa, ele diz assim, ó: é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. É mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a Santa Missa. Então daí a gente começa a entender que a missa é a vida do mundo. Literalmente, é o que o Padre Pio está dizendo, a missa é a vida do mundo. Mas por que a missa é a vida do mundo? E qual que é a graça que tem no Santo Sacrifício da missa? E por que a gente chama a missa de Santo Sacrifício? O mesmo Padre Pio ele diz assim: se os homens soubessem o que é a Santa Missa, seria preciso colocar soldados nas portas das igrejas para conter as multidões que afluiriam para participar do Santo Sacrifício. Olha que interessante. Mas vamos entender o que é a Santa Missa e por que a missa é chamada de Santo Sacrifício? Vocês sabiam que a missa é o Santo Sacrifício? Já ouviram essa expressão? Nunca ouviram essa expressão? Já ouviu, irmão, essa expressão? O Santo Sacrifício da missa? Sabe por quê? Não? Então vamos lá. Levítico capítulo 4, versículo 1. Primeiro a gente vai entender o sacrifício da antiga aliança. Levítico capítulo 4, versículo 1. Quem está com a Ave Maria, página 1146. Página 146, Ave Maria. Levítico, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Levítico é o terceiro livro do Pentateuco. Levítico capítulo 4, versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Então aqui Deus está dando uma ordem para Moisés. Uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, Deus estabelece algo. Quando Deus estabelece algo, esse algo que Deus estabeleceu é eterno. Deus não muda. Certo? Deus não muda. Os ordenamentos de Deus são eternos. Então quando Deus fala assim, amarás pai e mãe, honrarás pai e mãe, o quarto mandamento, é para honrar o pai e a mãe eternamente. Desde Adão e Eva, né, até o último ser humano tem que honrar os pais. É uma lei eterna. Um princípio, é uma lei que se torna um princípio eterno. Nunca vai mudar, certo? Então Deus aqui vai dar uma ordem. Será que essa ordem mudou de Deus? Vamos ver aqui. Levítico capítulo 4, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas e dize-lhes: quando o homem tiver pecado involuntariamente, com uma prescrição, como contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito, como sacrifício de expiação. Queridos, então Deus estabelece uma lei aqui. Se alguém pecou, esse pecado precisa ser expiado. Alguém vai ter que pagar por esse pecado. Alguém vai ter que sofrer por esse pecado e vai ter que morrer por esse pecado. Romanos 6,23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Deus diz: se alguém pecou, alguém vai ter que morrer para que esse pecado seja perdoado, seja apagado. E quem que vai morrer? Um cordeiro. Então você vai pegar um cordeirinho sem defeito, um cordeiro sem defeito, perfeito, e vai sacrificar esse cordeiro, pega o sangue desse cordeiro e vai aspergir no Santo dos Santos, que é o local do templo em que estaria a Arca da Aliança. Então vai sacrificar o cordeiro, vai matar o cordeiro, vai cortar o pescoço do cordeiro, vai encher de sangue uma vasilha e com esse sangue vai aspergir o Santo dos Santos e aspergir o povo com o sangue do cordeiro. Assim o povo seria perdoado dos pecados. Certo? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: para o pecado ser perdoado é preciso o sangue do cordeiro. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. É preciso o sangue do cordeiro. Vocês já entenderam tudo, né? João capítulo 1, versículo 29, Jesus ia pregar, João vê Jesus, o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, meus amados, o Velho Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. O Velho Testamento é uma subida apontando para Jesus, é o que a gente estava falando antes deles chegarem, né? O Velho Testamento aponta para Jesus, certo? Então, tudo que tem aqui no Velho Testamento está falando de Jesus. Então, esse cordeiro que precisava ser morto para que o pecado fosse perdoado é o próprio Jesus, sendo prefigurado nesse cordeirinho, que precisava ser um cordeiro macho, sem defeito. Porque Jesus é um homem puro, santo, santo dos santos, sem defeito algum, perfeitíssimo. Por quê, meus amados? Nós pecamos e ofendemos a Deus. A ofensa, ela tem o tamanho daquele que é ofendido. Se eu ofendo um amigo de trabalho, essa ofensa tem um valor, um peso. Se eu ofendo meu patrão, essa ofensa tem outro peso, que é a minha demissão, certo? Se eu ofendo o Papa, essa ofensa tem outro peso, porque é o Papa. Se eu ofendo minha mãe, essa ofensa é um pecado mortal, porque eu tenho um mandamento que diz honrar pai e mãe. Então, se eu ofendo meu colega de trabalho, não é pecado mortal, mas se eu ofendo minha mãe, é pecado mortal. Tenho que me confessar. A ofensa tem o tamanho daquele que é ofendido. A ofensa tem a dignidade do ofendido. E quando a gente ofende a Deus? A ofensa tem a dignidade de Deus. A ofensa tem o tamanho de Deus. E para perdoar essa ofensa, só um Deus, feito homem. O homem ofendeu a Deus. A ofensa que o homem fez a Deus era uma ofensa impagável. Só Deus poderia se oferecer e morrer para perdoar essa ofensa. Então Deus se fez homem para, no lugar do homem, morrer pelo homem que o ofendeu. Vocês entenderam? O homem ofendeu a Deus. A ofensa era tão grande que só Deus poderia perdoar, porque a ofensa tinha o tamanho de Deus. Então Deus assume a nossa humanidade para morrer no nosso lugar, para se sacrificar por nós, para que pelo sangue do Cordeiro nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Certo? Só que lembra que eu falei para vocês que o que Deus faz é para sempre? Nunca acaba? Pelo menos enquanto houver esse mundo. A economia sacramental começou com o sacrifício de Jesus na cruz e vai terminar com a segunda vinda de Jesus. As coisas que Deus instituiu, elas vão terminar só na segunda vinda de Jesus no mundo vindouro. Então esse sacrifício tem que permanecer para sempre. Mas como? Lucas, vamos pegar Lucas, Evangelho de São Lucas. Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, 14. A palavra diz assim, ó, é Bíblia da Ave Maria, página 1378. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Amém? Acharam? A palavra diz assim, chegada que foi a hora, ou seja, a hora da sua paixão, a hora de morrer por nós. Chegada que foi a hora, Jesus se pôs à mesa. Jesus se pôs à mesa. E tendo ele os apóstolos, disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus disse que essa Páscoa vai cessar quando? No reino de Deus. Quando que se estabelece por definitivo o reino de Deus? A segunda vinda de Jesus. Então Jesus disse que essa Páscoa ela ia começar ali na sua paixão e ela ia continuar até a sua segunda vinda. Ele continua, versículo 17. Pegando o cálice, deu graças e disse, tomai este cálice e distribui-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui é a instituição da Eucaristia. É a primeira missa da história. A primeira missa que foi celebrada na história, na Santa Ceia. Jesus toma o pão e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Queridos, Jesus ali oferece o seu corpo e o seu sangue. Ele diz, tomai esse cálice é o meu sangue. Tomai esse corpo, esse pão é o meu corpo, que será entregue por vós, que será imolado por vós, que será derramado por vós, como o cordeiro que morre por vocês, para sacrificar o pecado, para pagar o pecado. Esse é o meu sacrifício, o santo sacrifício do cordeiro.
Você deve fazer isso até o fim do mundo, até minha segunda vinda. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. E ali Jesus institui a Santa Missa. Você percebe que quando Jesus institui a Santa Missa, ele une a Santa Missa ao seu santo sacrifício? Dizendo, isso é o meu corpo e meu sangue que é derramado por vós, é o meu sacrifício por vocês. Assim Jesus, de uma única vez na história, Jesus morreu na cruz, com sangue, sofrendo, sentindo dores terríveis, lancinantes. Nunca um ser humano sofreu como Jesus sofreu na cruz. Porque Jesus não sofreu somente na carne, Jesus sofreu na carne e na alma. Nunca uma pessoa no mundo, nem antes nem depois de Jesus, sofreu o que Jesus sofreu na cruz, morrendo por nós. E ali ele pagou a redenção dos nossos pecados. Ali ele nos ofereceu a salvação. E ele determinou que esse sacrifício dele na cruz permanecesse até a sua segunda vinda gloriosa. Mas como assim? Antes de Jesus, o cordeiro era sempre imolado no templo de Jerusalém. Sempre tinha imolação de um cordeiro. Depois de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído e nunca mais teve imolação do cordeiro. Então como que esse sacrifício é renovado? Esse sacrifício é renovado no santo sacrifício da missa. Catecismo da Igreja Católica. Pega o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2180. Ou melhor, 2180 fala da obrigação do domingo. Não vou ler da obrigação do domingo, não. 1382. Catecismo da Igreja Católica, 1382. O banquete pascal. O banquete pascal que a gente acabou de ler, né? Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. A missa, é o Catecismo da Igreja Católica falando. Parágrafo 1382. O que a loirinha está falando? A loirinha fala assim, ó. A missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. O que a igreja está falando? A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial. Memorial sacrificial, a memória do sacrifício, no qual se perpetua, no qual se torna eterno o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Gente, o catecismo está dizendo uma coisa bem simples. A missa é o santo sacrifício. É a atualização no tempo e no espaço do santo sacrifício da cruz. Cada vez que a gente sobe a missa, cada vez que a gente está na missa, a gente está aos pés da cruz. Isso se atualiza no tempo e no espaço o santo sacrifício de Cristo. Cada vez que a gente celebra, o padre celebra o santo sacrifício da missa, Jesus morre de novo na cruz. Jesus ressuscita de novo na cruz do altar. O altar é o local do sacrifício, o local onde o cordeiro era sacrificado. E hoje o cordeiro é sacrificado ainda hoje na Santa Missa. Cada vez que o padre institui o santo sacrifício, celebra o santo sacrifício, cada vez que o padre diz as palavras de Jesus, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós, naquele momento Jesus morre por nós, naquele momento Jesus ressuscita por nós. Se atualiza no tempo e no espaço o santo sacrifício de maneira memorial. A palavra memorial, a gente não entende muito bem. A gente pensa que memorial é fazer memória, lembrar, né? Então a missa é lembrar do santo sacrifício de Jesus. Não, a missa não é lembrar do santo sacrifício de Jesus. A missa é um memorial no sentido real. Porque a palavra memória vem de memento, né? E a palavra memento quer dizer de trazer presente, de tornar presente. A missa torna presente o santo sacrifício de Jesus de maneira que é o mesmo santo sacrifício. No sentido literal, não no sentido metafórico. Por exemplo, eu plantei uma roseira e aí nasceu uma linda rosa no meu jardim. Aí aquela rosa morreu. Aí no outro ano nasceu uma outra rosa bonita. Aí eu colho daquela rosa e levo para um parente meu, para minha irmã, dou para minha irmã aqui uma rosa. Ela fala, que rosa que é essa? É a mesma rosa do meu jardim que eu trouxe ano passado. É a mesma rosa? Não é a mesma rosa. É do mesmo tipo, da mesma espécie, do mesmo jardim, mas não é a mesma rosa, é uma outra rosa, certo? Eu imprimo 2 catecismos iguaizinhos na editora. Aí eu dou um para você e dou um para você. Aí você fala, que livro é esse que você me deu? O mesmo que eu dei para ele. É o mesmo livro? Não, esse aqui é um, esse aqui é outro. É igualzinho, é idêntico, mas não é o mesmo livro.
Ele tem um catecismo, ele tem outro. De tal forma que esse catecismo seu tem uma orelha amassada aqui, o dele não tem. Esse aqui tem uma página rasgada e o dele não tem, mas é o mesmo livro. O santo sacrifício da missa é o mesmo sacrifício de Jesus, mas não nesse sentido de ser um outro sacrifício. É o mesmo literalmente, ipsis literis. Jesus morre de novo na missa, Jesus ressuscita de novo na missa. E todas as graças do santo sacrifício estão presentes na missa. O Papa Bento XVI, ele tinha uma frase falando sobre palmas na missa, né? O Papa Bento XVI diz assim: nunca aplauda na missa, porque você está aplaudindo aqueles que mataram o Senhor. Uma vez que no santo sacrifício só aplaudiam os algozes. Ou seja, a missa é o santo sacrifício. O Papa João XXIII. O Papa João XXIII dizia assim: na Santa Missa não aplauda nem sequer do Santo Padre. Não aplauda na missa, porque a missa é o santo sacrifício. O Padre Pio dizia assim: como que você deve participar da missa? Uma pessoa perguntou para ele: Padre Pio, como que eu devo participar da missa? Ele fala: você deve participar da missa da mesma forma que Maria Madalena e Nossa Senhora estavam aos pés da cruz. Porque a missa você está aos pés da cruz. Queridos, agora uma coisa fantástica que a gente tem que meditar a partir disso. A missa é a atualização do santo sacrifício, no tempo e no espaço. Como que isso se dá? Não sei, não entendo. É como eu falei no começo: coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais entendeu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos entender com a nossa cabeça humana, a gente pode apenas aderir pela fé. Mas pela fé a gente sabe que a missa é o santo sacrifício. Aos pés da cruz de Jesus, tinham 3 pessoas santas, né? E uma pessoa santíssima. 3 pessoas santas: Maria, mulher de Cleófas, Maria Madalena e João Evangelista. 3 pessoas santas. E uma pessoa santíssima, que é Nossa Senhora. Mas tinha um pecador. Um pecador que ajudou a flagelar Jesus, que deu chicotada nas costas de Jesus. Um pecador que ajudou a coroar Jesus de espinhos. Um pecador que carregou Jesus para a cruz. Um pecador que pregou Jesus na cruz. Um pecador que debochou de Jesus durante 3 horas. Quem é esse pecador? Cássius. Quando Jesus morreu, e eles foram avisar pro Herodes que Jesus havia morrido, para tirar os corpos da cruz. Herodes achou muito estranho que Jesus tivesse morrido em 3 horas, porque aqueles que eram crucificados demoravam, às vezes, dias para morrer. E aí ele manda se certificar de que Jesus realmente tinha morrido. E aí o Cássio pega uma lança e transpassa ao lado de Jesus, fura o lado de Jesus. E do lado de Jesus, do coração de Jesus, jorra sangue e água sobre o olho de Cássio. Cássio, ele havia perdido um olho numa guerra, numa batalha. Ele era cego de um olho. A tradição diz que quando aquele sangue e água que jorrou do coração de Jesus caiu sobre Cássio, ele foi curado daquele olho, que ele era cego. E aí ele se ajoelha diante da cruz e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele abandona o nome de Cássio e passa a se chamar Longinus, que é lança, o homem da lança, porque ele lançou o coração de Jesus. Longinus. Longinus, em português, foi o brasileiro não tem muito talento para falar latim, né? Adivinha como é que o brasileiro falou Longinus? Longuinho. Você já ouviu falar de São Longuinho? São Longuinho, por que São Longuinho acha as coisas perdidas? Porque São Longuinho achou a salvação e achou o amor de Jesus depois de Jesus tinha morrido na cruz. Então, São Longuinho é esse homem, Cássio. Então, meus amados, olha a graça da cruz. Eu chego a ficar arrepiado. Aos pés da cruz, Jesus deu a graça da salvação para o homem que estava em estado de pecado mortal e um homem que estava literalmente cego espiritualmente, que não tinha visto espiritualmente quem era Jesus. Cego. Ele estava cego de um olho porque tinha sofrido numa guerra, perdido um olho, mas ele era cego espiritualmente. Ao passo que ele participou de todo o sofrimento de Jesus, ele imputou todo aquele sofrimento de Jesus. A flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, os tapas, as cusparadas, as humilhações, os deboches, pregou a mão de Jesus na cruz, pregou os pés de Jesus na cruz, zombou de Jesus dizendo: desça da cruz agora se você não é o rei. E esse homem, foi sobre ele que jorrou sangue e água. Depois que ele deu o último golpe que Jesus recebeu, a última ferida que Jesus recebeu foi a lança. Depois que ele deu a última ferida em Jesus, Jesus derramou sobre ele sangue e água, o sangue e água da sua misericórdia, curou o seu olho e curou o seu segredo espiritual
e curou sua alma. Essa é a graça da cruz. Da cruz jorra graça de salvação. Da cruz jorra graça de redenção. Da cruz jorra graça de mudança de vida, de salvação do mundo. O mundo foi salvo pela cruz. E isso se atualiza em cada Santa Missa. A mesma graça que Maria Madalena tinha aos pés da cruz, a gente tem na missa. A mesma graça que Nossa Senhora tinha aos pés da cruz, a gente tem na missa. A mesma graça que São João Evangelista tinha aos pés da cruz, a gente tem na missa. Deus é justo. Deus não ia dar uma graça maior a São João Evangelista e não dá para nós. Então toda a graça da cruz, Deus dá na missa. E dá para você a cada dia, se você quiser ir em missa diária, todo dia você tem essa graça. Esse livro aqui, ó, São Leonardo de Porto Maurício, esse livro chama O Tesouro Oculto e as Excelências da Santa Missa. É um livro bem fininho, é um dos meus livros favoritos sobre a missa. Tem vários outros, eu trouxe esse aqui também para vocês verem. Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Esse é do Instituto Hested. O autor é o Padre Francisco. Muito bom também. Mas esse de São Leonardo é fantástico. Tem vários livros sobre a missa, né? O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, fantástico também. Mas esse livro aqui, eu acho ele maravilhoso. Eu gosto muito do São Leonardo de Porto Maurício também, né? Um trecho do livro, São Leonardo fala sobre a doxologia da missa. Sabe quando o padre ergue o pão e o vinho, já que não são mais pão e vinho, mas que é o corpo e sangue de Jesus, e o padre fala: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Por Cristo. Você lembra dessa oração da missa? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Pelos séculos dos séculos, a gente adere falando amém. São Leonardo de Porto Maurício fala que naquele momento, no meu nome, no seu nome, no nome das pessoas que estão naquela igreja, o padre está oferecendo a Deus Pai, a pessoa de Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Está oferecendo a Deus Pai o quê? Toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Então, o São Leonardo de Porto Maurício, meditando sobre isso nesse livro, ele fala que nesse momento, o padre oferece a Deus Pai, Deus Filho, com a dignidade do Deus Filho, com a glória do Deus Filho e com o tamanho do Deus Filho. No meu nome, ou seja, é por mim que ele está oferecendo. É como se eu estivesse oferecendo a Deus Pai Jesus. E aí São Leonardo de Porto Maurício fala assim: você deu a Deus Pai na missa toda a honra e toda a glória. Literalmente, você deu a Deus Pai na missa toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. O que o Pai não te dará se você pedir na missa? O que Deus não te dará em troca disso? De toda a honra e toda a glória. Você chega na missa, depois da saudação inicial, tem o ato penitencial. Como Deus não perdoará seus pecados veniais, se na missa você vai oferecer a Deus Pai o sacrifício de Jesus? Na missa eu vou rezar pela conversão do meu filho. Como Deus não vai converter o meu filho se eu dei a Deus Pai toda a honra e toda a glória e oferecer a Deus Pai o santo sacrifício de Jesus, que é pela conversão dos pecadores, e eu estou oferecendo aquele sacrifício pela conversão do meu filho. Querida, a missa é tremenda. Então, para terminar essa catequese, para a gente não se alongar, senão eu passo a noite inteira falando, eu quero ler um pedacinho do Tesouro Oculto de São Leonardo, falando sobre a missa, em que ele fala assim, ó: sabeis o que na realidade é a Santa Missa? Estou lendo o capítulo 1 do livro, comecinho do livro. Ele fala assim: sabeis na realidade o que é a missa? É o sol da cristandade. Lembrando aqui o que diz São Pio de Pietrelcina, né? É o sol da cristandade, a alma da fé, o centro da religião católica, para a qual convergem todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos. Em suma, é o compêndio, ou seja, o resumo de tudo que é bom e de tudo que é belo que há na Igreja de Deus. Por isso, caros leitores, meditem bem tudo o que vou dizer nessa instrução. Ele fala: medita bem no que eu vou falar ao longo do livro inteiro, né? Aí ele continua aqui: só o sacrifício que temos em nossa santa religião, que é a Santa Missa, é um sacrifício santo, perfeito, em todo sentido, completo. Por ele, cada fiel honra dignamente a Deus, reconhecendo ao mesmo tempo o próprio nada e o supremo domínio de Deus, chamado por Davi sacrifício de justiça, porque contém o justo por excelência, ou seja, Jesus, né? O santo dos santos, ou melhor dizendo, a própria justiça e santidade por essência, como porque santifica as almas pela infusão das graças e a abundância dos dons que lhe confere. Olha só, é tremendo. Está falando que a missa te dá
todo tipo de graça que você puder imaginar, com abundância. E ele continua dizendo: a principal excelência do sacrossanto sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente o mesmo oferecido no Calvário sobre a cruz, com esta única diferença, que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que nesta única oblação do Filho de Deus satisfez plenamente por todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, que se pode renovar uma infinidade de vezes, e que foi instituído para aplicar a cada um em particular esta expiação universal que Jesus Cristo por nós cumpriu no Calvário. Então o Senhor está dizendo aqui, é o mesmo sacrifício. A única diferença é que Jesus não sofre mais na missa. Na missa Jesus não padece mais. Ele é incruento. Cruento quer dizer derramamento de sangue, né? A carne está crua, a carne está com sangue, né? Então não tem mais o derramamento de sangue, Jesus não sofre mais. É a única diferença. Mas é o mesmo sacrifício, no qual ele derrama as mesmas graças para a nossa salvação. E aí ele continua: assim o sacrifício cruento foi o meio da nossa redenção. O sacrifício incruento nos proporciona as graças da nossa redenção. Então se você quer graças, você precisa participar da Santa Missa. O primeiro sacrifício, ou seja, o cruento, abriu-nos os tesouros de Cristo, nosso Senhor. O outro, a missa, nos dá para utilizarmos. Então, se você quer os tesouros de Cristo, você alcança esses tesouros na missa. Notai, portanto, que a missa não se faz apenas uma representação, uma simples memória da paixão e morte de nosso Salvador, mas no sentido realíssimo. O mesmo que se realizou outrora no Calvário, aqui se realiza novamente. Tanto que se pode dizer a rigor que em cada Santa Missa nosso Redentor morre por nós misticamente, sem morrer na realidade, estando ao mesmo tempo vivo e imolado. Agora o parágrafo 4, ele diz assim, parece que não é possível encontrar prerrogativa melhor que o santo sacrifício da missa, podendo dizer que não é uma cópia, mas é originalmente o mesmo sacrifício da cruz. Então, gente, a missa é o santo sacrifício. Por isso, toda vez que você for à missa, lembre-se que você está indo ao Calvário. E tenha a disposição de quem está indo ao Calvário participar do santo sacrifício. Nesse mesmo livro, São Leonardo ele nos aconselha a rezar o texto doloroso, toda vez que a gente for à missa, rezando o texto doloroso, meditando na paixão, chegar um pouquinho antes da missa, antes, não chega em cima da hora, chega um pouquinho antes, vá ao sacrário, converse com Jesus, adore Jesus, e começa a meditar na paixão de Jesus, começa a meditar no sofrimento de Jesus, começa a meditar na redenção de Jesus, começa a meditar nos mistérios de Jesus, certo? Para terminar essa catequese, uma frase de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval diz assim, fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Tem mais mérito diante de Deus você participar de uma missa do que você distribuir todos os tesouros do mundo aos pobres e peregrinar a pé pelo mundo inteiro. Uma única missa. As almas do purgatório que sofrem terrivelmente no purgatório, se eles tivessem a oportunidade de voltar à terra para assistir uma única missa, como não seria a devoção eles assistirem essa missa? E quem sabe a próxima missa que você assistir não seja a última da sua vida. A gente nunca sabe, né? Um dia de amanhã. Então, com que devoção a gente deve participar disso? Não para cumprir um preceito, mas para amar a Jesus. Sabe por que é pecado mortal faltar a missa no domingo? Porque Deus está ali, morrendo por nós na cruz. E a gente está trocando a morte na cruz por um jogo de futebol, por um churrasco, por um passeio. Por que você não foi à missa? Porque eu recebi visita. A sua visita foi mais importante que o santo sacrifício de Jesus. Por isso, pelo menos uma vez na semana, uma únicazinha vez na semana, você precisa participar do santo sacrifício. Por isso que é pecado mortal faltar a missa no domingo. Porque você está dando de ombros para o sacrifício de Jesus. Trocando por um jogo de futebol, por um passeio, por seja o que for. Tá bom, gente? Então a missa é o santo sacrifício.
Medita isso ao longo dessa semana. Se você tiver a oportunidade de participar da Santa Missa durante a semana, várias vezes, é uma benção. Se você puder participar todo dia, é uma benção. Se você não puder participar todo dia, pelo menos uma vez na semana. Meu colega de trabalho que trabalha comigo, a gente trabalha diretamente junto, ele fala assim, no mínimo, ele fala, né? No mínimo, eu tenho que participar de mais uma missa ao longo da semana. No mínimo. E aí, quando a gente vai fazer algum serviço fora, né? Vai dormir fora, ele já fica angustiado, já fala, onde que tem igreja aqui? Preciso ir na missa hoje. Mas é segunda-feira, Cristo? Não, mas já tem que ir na missa segunda-feira. Tem que ir na missa terça-feira. Ele fala, no mínimo, tem que ser de domingo mais uma. Feijãozinho que é o mínimo. Entendeu? Porque ele sabe o que é Santa Missa. Agora vocês também sabem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, vocês têm alguma dúvida? Comentários? Essa aqui? Vou mandar agora. Vou mandar no grupo aqui. Tudo que eu deixar para depois eu esqueço. Entendeu? Deixa eu fechar o grupo aqui. Ué, cadê o grupo? Ué, o grupo não tá aparecendo. Alguém mandou uma mensagem que subiu. Fernando mandou. Muito bom, Fernando. Você me salvou, cara. Mandei aí a capinha do livro. Vê se eu acho ele na internet aqui também para dar o link. Que às vezes vem com outra capa, né? Depende da editora, né? Mas o nome, né? Aqui eu já achei com outra capinha aqui, ó. Mesmo livro, As Excelências da Santa Missa. R$31 na Amazon. Aqui, ó. São Leonardo de Porto Maurício. É o mesmo livro, mas com outra capa. Vou mandar o link também. Mandei esse link. Ver se eu acho um outro aqui ainda diferente. Esse daqui eu tô aqui também tá o mesmo preço, R$31. Esse aqui também é outra capa, mas esse aqui deve ser usado porque esse aqui é bem antigo, essa capa. Essa capa aqui é bem bonita, tá vendo? Ela mostra bem o Santo Sacrifício. O padre erguendo o cálice e Jesus morrendo na cruz, tá vendo? Você consegue ver daí, não? Vou mandar esse daqui pra vocês verem também. Essa capa que eu acho a mais bonita de todas. Não sei se ainda acha, né? Porque essa aqui eu lembro que ela é bem antiga. Esse livro aqui eu já tive vários livros desse, porque eu empresto e não volta, né? Aí eu já tive esse daqui, já tive vários. Eu acho que eu já comprei uns 3 desse aqui. Sem empresta ele não volta, ele vai e não volta. Vamos rezar uma Ave Maria pra gente terminar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.